Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro aqui no livro de Josué, capítulo 16, onde fala de José. José, o filho de Jacó, o qual não nasceu da Lia, ou Leia, como muitos falam, né? Da escolhida por Deus para trazer ali, né? Jesus, para trazer ali o Salvador. A Lia que tinha sido escolhida, né? Outros chamam Leia. E sabemos que José veio filho de Raquel, a amada de Jacó. Mas, irmãos, prestando bem atenção, José foi o filho mais fiel que Jacó teve. Foi o filho melhor de Jacó, sendo que era filho da não prometida, que não era prometida da bênção do Senhor. Mas José do Egito, ele foi o que não tem nenhum dolo. Lemos toda a Bíblia e não mostra nenhum erro de José do Egito. Antes, os seus irmãos jogaram ali num calabouço, né? Jogaram ali num poço, depois venderam como escravos para levarem para o Egito. Já conhecemos a sua história. Chegando lá no Egito, ele ali já ficou como secretário ali, né? Mordomo da casa do Potifar, né? Do aliado lá do rei. Já sabemos que a mulher de Potifar levantou falso testemunho para ele, e ele ali não perdeu a comunhão com Deus. Ele ali não fala que ele blasfemou nenhuma vez, ele não saiu do caminho do Senhor, né? Mostra que ele foi preso sem dever, né? Foi preso sem dever, porque a mulher de Potifar levantou aquele falso testemunho, e lá diz a palavra que Deus era com ele. Até no calabouço, Deus era com ele. Ele se transformou ali um chefe dos presos. Ele ficou cuidando dos presos lá dentro. Então Deus era com ele em todo o tempo. E mostra que em todo lugar que ele ia, as pessoas que estavam com ele prosperavam. Na casa que ele ia, prosperava. José, ele tinha o dom da prosperidade. Deus abençoou grandemente José, ainda que passou por muito sufoco, passou por muito sofrimento, muita tristeza, muitos falsos testemunhos, né? Mas ele passou, mas ele não saiu da presença de Deus. Quando aconteceu dos irmãos dele vir pedir comida a ele no Egito, que Deus fez ele ser o governador do Egito, de todo o Egito, né? Pela sabedoria, pelo entendimento, pelos sonhos que Deus deu para ele. E ele ali na presença de Deus, sabemos que ele socorreu todos os seus familiares, entre o pai e até todos os seus irmãos e familiares, 70 pessoas da sua família, ele socorreu no Egito, dando do bom e do melhor, dando comida, dando tudo para eles. E ele disse para seus irmãos: quando um dia vocês forem embora daqui, que eu sei que vocês vão, pode ser longe, pode ser distante o tempo ainda, mas vocês vão embora daqui. E quando vocês forem para a terra prometida, por favor, levem os meus ossos. E sabemos que, lendo a palavra de Deus por mais tempo, vemos que quando ele morreu, o seu povo saíram lá do Egito e chegaram em Canaã, eles trouxeram os ossos de José. E José, depois que casou lá no Egito, que era governador, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, né? E sabemos que Deus, ele não deixa perecer aqueles que verdadeiramente faz a vontade dele, cumpre os seus mandamentos, anda na retidão. Deus é com ele e ainda prospera os seus filhos, porque no capítulo 16 de Josué, já é em Josué,
Diz assim: e saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, e estendendo-se pelo deserto, que sobe de Jericó, pelas montanhas de Betel, e de Betel vai para Luz, e passa ao termo de Arquitas, até o Atarote, e desce do lado do ocidente os limites de Jeflete, sei lá, até o limite de Bet-Oron, debaixo de até Gezé, indo terminar no mar. O que eu quero ver aqui, os filhos de José, depois de muitos anos, eles receberam a terra prometida. E veja que vai, de uma parte lá para a Luz, para Betel, para Arquitas, sei lá, Tarote, no limite de Bet-Oron, debaixo de Gezé, indo terminar no mar. Quer dizer, foi uma grande extensão de terra prometida que os filhos de José receberam. José pode não ter entrado na terra prometida, mas José foi governador do Egito. José foi a pessoa que enriqueceu o Egito. José enriqueceu o Egito. No tempo a maior fome que houve na face da terra, José enriqueceu o Egito. Por quê? Porque diz que Deus era com ele. Então, cada vez que lembramos que quando Deus é conosco, quando Deus é conosco, quando nós estamos na sua palavra, Jesus disse: olha, se vós estiveres na minha palavra e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, se me amardes, cumprireis a minha palavra. Se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. Isso Cristo dizendo, mas Deus já tinha dito naqueles tempos antigos, e José cumpria os seus mandamentos. Ainda diz no versículo 4 assim: assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim, e foi o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, conforme se segue, e o limite da sua herança para o oriente, e era Atarotidá, até Bet-Oron de cima. Então diz assim: vai este limite para o ocidente, junto a Metate, desde o norte. Então, os filhos deles herdaram a maior parte das terras boas, dando limite num canto, no limites no outro. Deus não se esquece do justo, ainda que eles estejam já mortos, apesar que diz a palavra, Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Diz assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó e José também, eles estão vivos porque eles eram justos diante de Deus. E quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, diz a palavra em Mateus 27, que os mortos justos que dormiam no Senhor ressuscitaram, passaram na cidade santa e foram para a casa do Pai, a qual Jesus preparou morada. Olha que maravilha! Deus não é Deus de morto, Deus é o Deus de vivo. Abraão, Isaac, Jacó, José, os justos da terra daquele tempo estão todos com Cristo e com Deus lá na casinha que Jesus já preparou para um deles, lá na mansão do Pai Celestial. Então eles estão vivos e sabemos que os seus filhos, Efraim e Manassés, eles herdaram a maior grande porção de terra. Então vale a pena ser justo, vale a pena ser justo, amém?